Olá a todos, é um prazer estar com vocês aqui nesse colóquio. Queria começar agradecendo, na verdade, esse espaço, esse convite, né, para estar aqui hoje. E eu sou a Mayara, eu vou comentar um pouco com vocês sobre os mangás do Grupo Clamp, né, um pouco sobre a minha pesquisa do mestrado que eu concluí nesse ano e que foi feita através do programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa. O meu primeiro contato com o mangá do Grupo Clamp foi através de Kobato no Anime Friends de 2013. Eu lembro que eu estava indo para o stand da JBC e aí eu vi numa das prateleiras o mangá, o volume 4 do mangá de Kobato, e eu me apaixonei pela estética, eu me apaixonei pela capa, pela arte. E aí comecei a folhear e achei incrível e levei. A questão é, não tinha nem outro volume, tinha só o 4 mesmo. E eu pensei comigo, vou levar sim, vou comprar os outros volumes na internet e vou ler essa história. E a partir daí eu não parei mais, eu continuei indo atrás de outras obras do grupo. Eu me apeguei tanto a essas histórias, tanto ao grupo Clamp, que foi na verdade o que me motivou, né, a começar a minha pesquisa de mestrado na FEFELESH. E na verdade eu esqueci de comentar, né, mas eu também sou formada em editoração pela ECA USP. Então eu continuei, né, ali dentro do mesmo ambiente acadêmico, mas focando mais nos mangás, né, em cultura pop japonesa, que era alguma coisa que eu tinha e ainda tenho muito interesse sobre. Contextualizando para vocês, eu tenho diferentes chaves investigativas nessa minha pesquisa. Então, meu foco é realmente esse olhar criativo, né? Por isso, eu me foquei em estudar um pouco sobre composição e publicação dos mangás no geral, né? Perspectiva de construção, de linguagem visual, personagens, do próprio mercado editorial japonês. É, Pesquisei um pouco também sobre as influências, né? E tracei essas especificidades criativas do grupo. E comentem também um pouco sobre a chegada das obras delas no Brasil, essa questão do público leitor, enfim, engajamento de leitura mesmo. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela a título de curiosidade. Essas são as obras sobre as quais eu me debrucei nessa pesquisa, né? Eu fiz esse recorte das obras que foram publicadas no Brasil, até para a gente ter essa questão de uma acessibilidade maior, né? Já que a gente tem esses materiais publicados aqui, que são um pouco mais acessíveis para a gente, então eu quis fazer esse recorte. E aí eu então analiso essas 19 obras e aqui tá o registro de todas elas. Antes de qualquer coisa, eu acho importante a gente contextualizar, né? Falar um pouco sobre o grupo Clamp, por mais que acredito boa parte conheça já. Então vamos lá. O Clamp é um grupo japonês, né, de mangakás de formação exclusivamente feminina. Então todas as integrantes são mulheres, né? No início, na verdade, elas se denominavam Clamp Cluster e elas começaram com um grupo, né, de ainda estudantes do colegial que desenvolviam os doujinshis. Então, que são essas, né, histórias independentes, enfim. E elas se baseavam bastante em obras populares da época, como Supercampeões e Cavaleiros do Zodíaco, para criar essas obras delas. Quando começou a se profissionalizar, o grupo foi se reduzindo. Então a gente tinha essas 11 artistas no começo e esse número caiu para 4, que são essas 4 que na verdade permanecem até hoje, que são a Mokona, a Satsuki Igarashi, a Tsubaki Nekoi e a Nanase Okawa. Aqui a gente tem uma fotinho delas. E, a princípio, cada uma delas se encarrega de uma etapa desse processo produtivo, mas as funções delas se mesclam e elas estão em constante comunicação. Então, o que a gente tem é que a Nanase Okawa, na verdade, vai atuar como roteirista e diretora de arte, né? E aí a Mokona, a Satsuki Igarashi e a Tsubaki Nekoi são responsáveis pela parte da arte. E aí as três alternam funções dependendo da obra, né? E desde o início da carreira delas até esse momento, né, até hoje, o estilo do grupo vem se desenvolvendo. Só que alguns temas a gente vai ver, tanto visuais quanto conceituais, vão persistir nas histórias, e é isso que a gente quer apontar um pouco hoje.
Eu trouxe algumas ideias sobre teoria, né, de linguagem visual, mas não é nosso foco. Eu só vou passar aqui rapidamente para a gente poder chegar, de fato, nas coisas que eu concluí, que eu encontrei, né, durante minha pesquisa. Então, o Will Eisner vai dizer para a gente que a disposição dos elementos específicos, né, nos quadrinhos vai assumir a característica de uma linguagem, que as regências da arte e as regências da literatura vão se superpor mutuamente. Então, quando a gente lê, né, a gente lê um quadrinho, a gente está ali presente num ato de percepção estética e também de esforço intelectual, né? A gente está ali na história, pela narrativa, pelo visual, e a gente, dentro da nossa cabeça, estabelece relações sobre essas linguagens. E aí o Calvino vai dizer para a gente que uma obra consiste de uma cadeia infinita de agregação de ideias. Então ele fala que quando a gente está discutindo arte, né, sob o ponto de vista de um movimento criador, que é o que a gente traz aqui, isso na verdade é um esforço de perceber essa obra como uma série infinita de aproximações, né, para atingir esse objetivo. E a pesquisadora Cecília Salles vai dizer para a gente que quando uma arte está sendo abordada sob esse ponto de vista do fazer, né, da criação, a gente tem que analisar que ela faz parte de um contexto histórico, social e artístico, né? Então, um movimento feito de sensações, ações e pensamentos, que vai sofrer intervenções tanto do consciente quanto do inconsciente. E a gente vai ver tudo isso na prática nos próximos slides. Começando com a questão das influências do grupo. Eu trouxe aqui algumas das influências, né, para a gente ter uma ideia na hora de analisar as imagens em si. De novo, de acordo com a Cecília, ela vai comentar com a gente que as bibliotecas dos artistas são fonte muito interessante de estudo quando a gente está fazendo essa análise da perspectiva criativa, porque a partir disso a gente consegue pegar referências que foram importantes para os artistas na hora do desenvolvimento dessas obras. Então, tanto o livro quanto o jornal, recorte, enfim, coisas que elas anotaram, tudo que faz parte dessa biblioteca também faz parte desse processo criativo, né, dessas influências que a gente pode resgatar posteriormente. Eh, Tem até um vídeo de uma entrevista, em que o Clamp foi num programa de TV japonês, e aí elas comentaram um pouco sobre a biblioteca delas e até mostraram em vídeo mesmo, e aí a gente consegue ter uma ideia melhor de como é. E duas influências bastante marcadas que a gente consegue perceber nesse universo delas é tanto o Kyoe quanto a Arte Nouveau, né? Sendo o Kyoe esse estilo de pintura, estilogravura japonesa, e a Arte Nouveau um movimento artístico do século XIX, enfim, que teve o seu despontar na França. E aí a gente consegue, mesclando essas influências, perceber e fazer algumas considerações. Então, aqui à esquerda a gente tem, por exemplo, uma página do Mangaholic e na direita uma pintura, né, que faz parte desse movimento do Kyoe. E então a gente consegue ver aspectos semelhantes, né? Coisas que podem ter ali atuado como influência. Então, por exemplo, no mangá a gente vai ter muitas páginas e ilustrações que focam nesses elementos da natureza, que é alguma coisa que o Kyoe traz com bastante força, né? Então, esses temas recorrentes, sejam os kimonos, as flores, as árvores e os pássaros, enfim, tudo isso é posto ali como referência. A arte nouveau também é outra questão que está muito marcada. E a gente vê isso, de novo, muito presente em Holic também, por conta da questão de postura, dos personagens esguios, dos temas florais e especialmente dessas molduras, né, que são recorrentes desse movimento artístico francês e que a gente vê muito retratados nas páginas de Holic. Então, por exemplo, aqui eu trouxe algumas dessas molduras, né, dessa postura um pouco mais lânguida do corpo e que a gente vê que tem essa ligação ao movimento da Arte Nouveau, né. Aqui, novamente, a mesma coisa, principalmente a questão dessas molduras trabalhadas, né, que são, o que salta aos olhos, né, e que faz a gente poder fazer essas comparações com mais propriedade. Essa influência é tão marcada que, na verdade, até na exposição do Alphonse Mucha que a gente teve aqui em São Paulo, de 2009 para 2020, tinham mangás do Clamp presentes, né, nessa exposição. Então a gente vê que não é só alguma coisa especulativa, que de fato
tem essa referência, né, visual, tem essa influência, e ela está marcada, inclusive, dentro dessas próprias exposições do Muka. Dentre outras referências do grupo, a gente pode citar, por exemplo, o Rig Veda, né, que é um livro que fala sobre os deuses do hinduísmo, que está presente na biblioteca do grupo e que influenciou especialmente o mangá RG Veda, né? Tanto do ponto de vista da narrativa quanto da estética, né? Ainda em RGV, é possível a gente ver a influência de Cavaleiros do Zodíaco. E aqui eu trouxe lado a lado o Yasha à esquerda e o Shiryu de dragão à direita, para a gente poder ver um pouco dessa semelhança, né? Outra influência que elas têm, Lewis Carroll, enquanto autor que elas citam bastante, seja através das obras Alice no País das Maravilhas ou Alice através do Espelho. A gente tem essas referências de ambas as histórias nos mangás do grupo. Nesse caso em específico, a gente tem ali a influência de Alice no País das Maravilhas dentro da obra Cardcaptor Sakura Clear Card Arc, né? Que é o arco mais recente que ainda está sendo publicado no Brasil. A gente vê, eu deixei demarcado aqui em rosa, que a referência está inclusa de modo bastante explícito, né? Então, de fato, o livro está posto na cena. Tanto isso quanto o design, né, dos próprios balões que remete a essa questão do livro, ou então o relógio, né, na sobremesa, que eles vão dividir na cena, enfim. Mas eu acho importante demarcar que, além desses livros, desses artistas, as mangakas, na verdade, levam em conta muito do contexto histórico em que as obras delas estão sendo produzidas, né? Por isso, se a gente perceber, Guerreiras Mágicas de Rayard, por exemplo, vai trazer elementos que remetem aos jogos de RPG, né? Como Dragon Quest, enquanto o Chobits vai aparecer discutindo inteligência artificial, né? Que são temas atuais, temas recorrentes, enfim, né? No momento da publicação e ainda são, né? Então, acho importante a gente destacar isso. Agora a gente entra na parte de elementos visuais e recorrências. No primeiro momento, eu vou comentar com vocês sobre questão de cor. Então, a gente vai ter o uso do preto, do branco e do cinza se mesclando, se diferenciando entre uma obra e outra de acordo com o seu tom narrativo. Então, em Cardcaptor Sakura, a gente vai ter muito uso do branco e de linhas finas, a pedido da própria Nanase Okawa, né, a roteirista. Enquanto, por exemplo, em Holic, a gente tem muito uso do preto, então é uma atmosfera completamente diferente. Já em Tsubasa, por outro lado, a gente vai ter o cinza como predominante. Então, a gente percebe que, na verdade, essa questão da cor, do sombreamento, tudo isso está muito ligado ao teor, né, da história em si. E outra questão muito válida que eu acho da gente apontar é o contraste desse uso desses tons, dessas cores, dentro de uma mesma obra. Então, por exemplo, aqui eu trouxe Holic, à esquerda uma página completamente clara, né, branca, enfim, e à direita essa página mais escura. Ambas as imagens fazem parte, né, do mesmo mangá, como eu comentei, mas a gente tem essas diferentes perspectivas visuais que vão também interferir no modo como a gente interpreta, né, aquela página em si. Questão do preenchimento, vai permitir então que a gente crie zonas escuras que façam ressaltar as claras, como diz o Barbieri. Então esse contraste ele vai ser realizado por meio dos preenchimentos e ele vai dizer para a gente então que essas variações luminosas são variações emotivas e narrativas. A mesma coisa a gente percebe aqui, tanto na questão de aproximação, quanto de quadro, quanto de cor, tudo isso a gente vai analisando numa mesma página. São vários elementos que se unem, né, para a gente poder interpretar a cena de modo um pouco mais coeso, enfim. Então, à esquerda a gente tem esse quadro maior, uma aproximação, né, da face do personagem, esse fundo escuro, que é quando ele está refletindo, enfim. E ali à direita a gente tem esse quadro menorzinho, que é um quadro mais distante, que a gente vê o personagem de corpo inteiro e que ele está mais voltado para o momento presente, né? Então, uma quebra ali do momento de reflexão para quando ele de fato se dá conta da resposta que ele busca. Na questão dos símbolos visuais e metáforas, o Neil Kahn vai dizer pra gente que elas se dividem em não convencionais e convencionais, sendo essas não convencionais quando, por exemplo, a gente tem no uso dos mangás shoujo um signo não narrativo destinado ao público feminino, como as flores, os brilhos, enfim, buscando gerar esse significado simbólico. A utilização desses símbolos pode ser
pode ser vista, né, nas representações de raiva, de felicidade, enfim, possuindo variações nas suas transparências. Então, transparência quer dizer para a gente que algumas dessas representações, né, metáforas visuais, enfim, são mais fáceis de decodificar do que outras, levando em conta, por exemplo, questões de convenção cultural. Então, assim, se a gente convencionou que demonstrar a tristeza através de um rio de lágrimas é alguma coisa que pode ser entendido em qualquer lugar, isso vai ser mais facilmente decodificado, independente de onde esteja o leitor. No entanto, segundo o próprio Kohn, né, algumas outras vão ser mais opacas, algumas representações vão ser mais opacas do que outras, porque o contexto cultural, social, enfim, precisa ser levado em conta para que aquela página ou aquele recurso seja entendido em sua totalidade. Ou seja, se algum leitor não tiver familiarizado com um determinado simbolismo de algum país, como por exemplo o Japão, pode ser que alguma coisa se perca no momento da leitura e da interpretação. Então, por exemplo, a gente que é leitor de mangá há bastante tempo está acostumado com as pétalas de sakura caindo, né? Principalmente nessas cenas de cunho mais sensível, que são essas metáforas para o plano dos sentimentos, enfim. Mas pode ser que esses brilhos, essas pétalas, não representem muita coisa para um leitor iniciante, ou então alguém que não está a par do simbolismo que as pétalas de sakura representam no Japão. Outra questão é a anatomia, né? Questão dos corpos esguios, dos cabelos muito longos, que é alguma coisa que o Clamp tem como marca registrada. O Will Eisner vai dizer pra gente, então, que esse modo como a gente emprega, né, as imagens de postura do corpo e os gestos dos personagens vai modificar e definir o significado que a gente pretende das palavras. Então, por meio dessa experiência, dessa relevância, né, para o leitor, elas podem invocar diferentes sentimentos, pode ser uma nuance diferente, uma nuance de emoção, né? E da inflexão audível à voz do falante. Então a gente tem, por exemplo, essa postura lânguida, né? Expressão misteriosa da Yuko em Holic que nos diz muito. Aqui, de novo, mais uma representação desses corpos esguios e cabelos longos que está muito presente nas obras e eu queria trazer, né, alguns outros exemplos. A questão dos ornamentos e vestimentas bem trabalhadas também é algo que o Clamp se dedica bastante. Então a gente tem muitas modelagens, muitas estampas diferentes, essas roupas que se adequam também à situação, né, que os personagens vivenciam. E é muito legal a gente perceber que nessas diferentes obras existem também diferentes referências de moda, referências visuais, né, de momentos históricos diferentes, de países diferentes, enfim. Então é bem interessante a gente reparar, né, nessa questão da vestimenta enquanto algo que também tem muito impacto na interpretação. Aqui, por exemplo, todas as imagens são retiradas no mangá Holic e a gente pode ver justamente essa diversidade que eu mencionei. A gente pode ver diferentes referências impactando, influenciando a criação dessas roupas, né, que os personagens utilizam. Então, tem algumas referências que são um pouco mais voltadas para o oriental, outras para o ocidental, referências europeias, enfim. Questão da página dupla, do enquadramento, do preenchimento também são coisas que fazem muita diferença nas obras delas. Então a gente vai ter esse contraste do preto e branco, que nem eu já tinha mencionado, que, né, são fatores todos que juntos criam essas conexões para estabelecer a mensagem para o leitor. A página dupla também é utilizada para marcar geralmente essas cenas fortes, né, de carga emocional, aquele momento que a gente está virando a página do mangá e se depara com uma cena, né, um clímax que está sendo construído até que o momento, por exemplo, da declaração do sentimento amoroso é de fato completa na página dupla, né? A gente tem também nos mangás delas experimentações e construção de página, e isso é algo muito interessante. Então, por exemplo, à esquerda aqui, ambas as imagens são retiradas de Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. A gente tem à esquerda essa questão do negativo, né? Essa impressão de que é uma imagem no negativo, já que a gente tem a predominância do fundo escuro, do preto, e esse contraste que é realizado através das linhas finas do branco e os personagens, né? Enfim, e o próprio balão.
Enquanto na imagem da direita a gente tem a questão dos fragmentos, que é alguma coisa que a gente vai ver que é bem recorrente na construção de página delas. Por exemplo, aqui a gente tem, na verdade, eu trouxe essas imagens para duas coisas importantes que eu queria citar. Tanto essa questão dos fragmentos, que nem eu mencionei anteriormente, quanto para a gente ver que certas recorrências não estão dentro de uma obra só, mas são recorrências da obra como um todo do grupo, sabe? Que estão presentes em todos os títulos delas. Aqui a gente tem, por exemplo, à esquerda, a imagem de Card Captor Sakura, Clear Card Arc, e à direita a gente tem as imagens de X. E assim, a gente vê que é, na verdade, uma construção bastante similar, né? Que tem essa quebra de um mundo para o outro, de um mundo paralelo ou um outro ambiente, né? Por assim dizer, para o momento presente, para o que de fato está acontecendo. Então, é esse transporte de uma cena para outra, né? Que se dá através dessa quebra, né? Desse espelho, desse vidro que, enfim, traz esses fragmentos para a página. De novo, a questão dos fragmentos aqui, e a gente vê que os fragmentos, nesse caso, são utilizados para incluir memórias, né? Incluir memórias dos personagens, momentos anteriores, lembranças, enfim, coisas que são significativas para aquele momento, para aquela situação, né, em que o personagem se encontra. Outra coisa, para além dos fragmentos, é a questão das pétalas e penas, esse se desfazer dos personagens, né? Essa coisa que vai aos poucos sumindo. Outra coisa é a própria estrutura dos quadros mesmo, que nesse caso remete a páginas de livros ou uma folha de pergaminho, né, papiro, enfim, que tem tudo a ver com a história, né, que está sendo retratada e contribui com essa carga de significado. Um aspecto importante também é a questão dos balões estilizados, que a gente vai ver nas diferentes obras, mas que aqui eu trouxe, por exemplo, diferentes balões presentes em uma mesma obra, que é Holic. A essa altura tá todo mundo já sabendo que Holic é uma das minhas obras favoritas, né? Então tá bom. Mas, por exemplo, a gente tem esses balões em forma de pedaço, né? De fragmento também, de pedaço de vidro, pedaço de espelho, enfim. Tem os balões que são esses fios, né? Que somem no estender da página, tem essas que são pétalas, então essas que são gotas de água reverberando, essas que lembram fumaças, enfim, tudo isso está muito ligado ao contexto, né? Tudo isso contribui imensamente para a atmosfera, para o que o leitor sente no momento da leitura. O posicionamento dos personagens é outra coisa que é muito recorrente, então a gente vai ver tanto essa pose em si, quanto outras, a gente vai ver se repetindo em diferentes imagens. Então aqui a gente tem diferentes obras, mas a gente consegue ver esse mesmo posicionamento, né? Os personagens tocando um ao outro, especialmente através, né, desse contato com as mãos, indo em direção um ao outro, sendo que um tá flutuando, tá mais no ar, enquanto o outro tá numa perspectiva mais do chão. Enfim, essa é alguma coisa que também é recorrente nas obras e que eu achei interessante de trazer, porque é muito legal, pelo menos alguma coisa que eu senti enquanto fazia esse trabalho, é que muitas vezes a gente, enquanto leitor, repara em certas coisas e pensa, nossa, isso eu já vi em algum lugar, onde será que foi? E aí você começa a conectar as coisas, né? Perceber que certas coisas se repetem em diferentes obras, e aí começa a perceber que aquilo pode ter um significado maior do que você pensou num primeiro momento. Então, eu acho muito legal estar atento, né, a essas recorrências. Questão da duplicidade do espelhamento, outra coisa muito importante porque a gente vai ver em muitas obras delas essa questão dos gêmeos, de posturas que parecem espelhadas, né? De personagens que estão opostos na página, né? Na mesma posição, porém em oposição. E isso é muito interessante porque a gente vê que de fato tem uma carga narrativa, uma carga importante para as autoras, se é algo, né, que de fato se repete tanto. Tem um porquê ali por trás, né?
Outra coisa, fios e fitas, que a gente vê também em diversas obras, né? Sejam personagens pendentes ou simplesmente enrolados nesses fios, nessas fitas, por algum motivo. A gente tem de novo a questão das asas e penas, né? Então, tanto naquela questão do desfazer que eu já tinha comentado com vocês, quanto elemento da página solto mesmo, essas penas que a gente consegue ver caindo na página, enfim. E a questão das asas, né? Que dependendo da história, faz todo sentido narrativo. Outra recorrência é a postura desses personagens acima dos postes, né? Essa postura de alguém que está tendo esse olhar de cima, que está distanciado, que está enxergando o todo ali, né? E alguma coisa que, quando eu percebi que era recorrente, eu achei muito interessante, porque a gente vê muito, pelo menos eu inicialmente tinha reparado muito que isso acontecia em Chobits, mas aí depois eu comecei a prestar atenção em outras obras e vi que, na verdade, né, isso se repetia em outras também. E é muito legal a gente pensar nessa questão do aspecto visual e linguagem visual, porque é realmente alguma coisa que cria identidade, né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, o fato de o Clamp ter feito colaborações, né, em outras obras. Aqui eu trouxe Code Geass e Blood Sea como exemplos. E aí a gente pode ver que mesmo quando não é uma obra escrita por elas, se é desenhada por elas, a gente consegue notar na hora. É aquela questão de você estar tão acostumado com o visual, a identidade, né, artística de uma pessoa, que assim que você bate o olho, você sabe de quem é, você reconhece. E isso eu acho muito interessante. Todos esses elementos que eu tô trazendo, essas recorrências, são coisas que fortalecem, né, essa identidade visual. A partir daqui, então, a gente parte para a questão de enredo e personagens, comentar um pouco sobre esses universos integrados, né? A gente viu ali nas imagens anteriores que muitos desses aspectos visuais, poses, cenas se repetem, mas na verdade não é só isso, as narrativas em si também estão ligadas, né? De forma consistente. Então, a gente tem uma imensidade de crossovers, né? Esses universos integrados entre as histórias, em umas mais do que outras, mas sempre tem elementos de uma em outra. A gente consegue pegar essas referências, embora em algumas obras sejam mais marcadas, elas vão existir nas obras como um todo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a confeitaria Tirol e a companhia Piffle Princess. Nas imagens de cima, a gente tem essa confeitaria se repetindo, por exemplo, em Kobato, em Cardcaptor Sakura, em Chobits. Então, é um local, né, que está vinculado a diferentes histórias e nos faz remeter, né, essas diferentes histórias enquanto a gente está lendo. Mesma coisa com a companhia Piffle Princess, que a gente consegue identificar em diversas histórias. A gente também tem essa referência de personagens, né, transitando entre as histórias. Então, por exemplo, a gente vai ter a Tomoyo de Cardcaptor Sakura em Tsubasa, agindo do mesmo jeito que ela age em Cardcaptor Sakura. A gente sabe que em Cardcaptor Sakura ela é aficionada por fazer, né, as roupas que a Sakura vai usar durante as batalhas, e a mesma coisa se repete em Tsubasa. Ela também quer fazer essas vestimentas para Sakura. Em Holly, que a gente vai ter o Atanuki, por sua vez, usando orelhas de Persocon, que são referência total ao mangá Chobits. Nessas imagens, né, principalmente nesse destaque que eu trouxe em rosa, a gente vê o personagem Fujimoto de Kobato e o Toya de Cardcaptor Sakura aparecerem trabalhando juntos, né? Isso dentro do mangá Kobato. Então a gente vê eles com esse trabalho, né, de usar essas fantasias, enfim. É, e ambos estão trabalhando juntos e aparecem na mesma obra. Em Angelic Layer e Kobato, por sua vez, a gente, por exemplo, tem o Ichiro Mihara como personagem comum, né? Então ele aparece em ambas histórias e é bastante relevante, né, para o contexto de ambas. Nessa outra imagem, a gente tem as personagens Kobato e Kohako, ambas presentes nas obras Kobato e Wish. E a gente, além disso, tem essa recorrência visual. Por exemplo, aqui na esquerda, eu trouxe o mesmo posicionamento delas. Ali a gente vê aquela mão na altura do peito, quando elas vão começar, né, a cantar. A mesma coisa nas imagens bem aqui à direita, né, onde a gente vê esse posicionamento da cabeça um pouco mais elevada e as mãos no peito, juntas no peito, né, no momento que elas estão cantando de fato. Então, além da recorrência
dos personagens em ambas as obras, a gente tem essa questão do visual que é bastante semelhante. Na obra Miyuki-chan, a gente tem, por sua vez, o mangá X aparecendo como referência bastante explícita. Tanto a gente vê aqui a própria Miyuki-chan lendo o mangá de X, ou então nessas outras cenas em destaque rosa aqui, que a gente vê a personagem de X sendo vista, né, no telão de cinema pela Miyuki-chan, enfim, como se ela estivesse assistindo o filme de X. E a gente vê que essas referências são bastante marcadas. Tsubasa e Holic são definitivamente as obras em que esse crossover que a gente vem comentando fica mais marcado. Então, nesse quesito, essas duas histórias vão realmente interferir nos rumos umas das outras. Não é só referência visual ou um personagem aparecendo aqui ou acolá. É realmente uma colaboração. Então, os personagens estão presentes em uma história e outra a todo momento, conversando, interferindo nos rumos da história de fato. Outra questão bem interessante da gente pensar enquanto enredo é como o grupo vai tratar de temas sensíveis de uma maneira delicada. Então, assim, desde o princípio das suas obras, né, o Clamp tem esse olhar delicado para as questões que são complexas, tanto no Japão quanto em qualquer lugar. Então, a gente vai ter, por exemplo, essas relações homoafetivas que são tratadas nas obras. Aqui eu trouxe o exemplo de Cardcaptor Sakura, que a gente sabe, né? Que a Tomoyo gosta da Sakura, assim, gosta de um ponto de vista romântico mesmo, que fica mais perceptível no mangá. E a Sakura diz que também gosta da Tomoyo, mas ela não entende a diferença, né, desses sentimentos que uma carrega pela outra. Também em Cardcaptor Sakura a gente tem o Toya e o Yukito, e mesmo que não seja explícito, a gente consegue ver que existe esse relacionamento entre eles, né? Que não é no nível do platônico, que nem era no caso da Tomoyo e da Sakura. Outro ponto bem importante é a diferença de idade entre os casais ou paixão por alguém mais velho. Então, de novo, em Cardcaptor Sakura, a gente vai ter a questão do professor Terada e a Rika, né? Que é uma colega de classe da Sakura. Lembrando que nesse mangá elas são crianças, né? Então, é, é alguma coisa que virou, né, de certa forma, uma polêmica, porque no mangá a relação dos dois é um pouco mais explícita e eles chegam a ficar noivos mesmo, né? Então isso ficou um pouco mal visto por causa da diferença de idade dos personagens. E aí, porque poderia trazer essa questão da pedofilia, enfim. E aí, para resolver essa questão, nesse novo arco, né, de Sakura, o Clear Card, a Arika então vai mudar de escola e aí a gente não se fala, né, mas nesse professor, enfim. Mesma coisa acontece se a gente reparar aqui nesse último quadro da parte inferior sobre a Mako Okawa, né? Essa questão da ficha dela que vai dizer pra gente que ela conseguiu se casar aos 22 anos e que ela conseguiu se casar com o homem que era o professor dela na época em que ela estava no primário, né, da Academia Clamp. E diz aqui, ela namora desde o primeiro ano primário, quando tinha 7 anos, e ele era seu professor, que tinha 25 anos na época, ou seja, né, uma diferença um pouco significativa, mas enfim, só queria deixar marcado realmente que também tem essa questão das diferenças de idade, né, sendo retratada. Os diferentes núcleos familiares, eu acho que atuam como uma forma de aproximar o leitor e obra e de gerar identificação, porque, por exemplo, em Cardcaptor Sakura, a gente tem um núcleo familiar que é constituído de pai e dois filhos, né? Porque a mãe faleceu, enfim. Enquanto isso, em Holic, o Atanuki vai ser um personagem órfão. Em O Homem de Mil Faces, vai existir um pai e duas mães, ou seja, elas tratam essa questão dos diferentes núcleos familiares de uma maneira bastante sutil, sabe? Então, o leitor consegue se identificar com aquilo dependendo da sua própria realidade. Isso gera conexão. Outra questão é a dos personagens andrógenos, né? Então, essa mescla das características do feminino e do masculino. E aí, a questão do gênero neutro também, que já estava presente no começo das produções, né? Do grupo, com RGV, enfim. E é muito louco a gente perceber que em algumas traduções de RGV, o personagem Ashura aparece como mulher, por conta da sua aparência e da sua relação com Yasha, né? Então aqui a questão da tradução como ponto importante, porque realmente está demarcando um gênero que a princípio não está marcado, né, na história original.
A mesma coisa acontece em Gate 7, que a gente tem esse relacionamento entre Hana e Chikahito, e o próprio Chikahito fica na dúvida se Hana é uma garota, um garoto, enfim. A gente tem a figura do herói dentro do mangá como ponto importante, porque como vai dizer pra gente a Sonia Leuten, os heróis japoneses eles vão se destacar por conta dessas características voltadas para o âmbito da interioridade. Quantas vezes a gente já não leu um mangá e se identificou com aquele personagem por conta da carga, né, psicológica, das características que se voltam para o interior daquele personagem? Então é legal que ela fala pra gente que esses heróis são construídos, são desenhados a partir do mundo real. E é por isso que a gente se identifica tanto, porque mesmo em universos de fantasia, a gente tem essa carga, né, da interioridade, desses pensamentos e sentimentos dos personagens que ficam muito marcados na história e por isso a gente se conecta tanto com eles. A título de exemplo aqui eu trouxe as imagens de Chobits e Gate 7 em que os personagens estão estudando para, enfim, entrar na faculdade, estão fazendo cursinho, que é alguma coisa que em algum ponto da nossa vida a gente se identificou, né? Estudar para alguma coisa, querer atingir um objetivo, enfim, lutar por aquilo. A questão da figura feminina forte é bem marcada, né, nas obras delas. A gente vê isso especialmente, por exemplo, em Guerreiras Mágicas de Earth, né, que a gente tem as 13 estudantes de Tóquio que são convocadas para salvar um outro mundo, que, né, é um mundo conhecido como Séfiro. E aí a gente vai ter essa questão das espadas, das lutas, dragões, enfim. Mas a gente não precisa necessariamente desse ambiente das espadas e da luta, né, para perceber a presença dessa figura feminina forte, porque ela pode se mostrar a partir de diversos pontos, né? A gente, por exemplo, tem a Sakura, né, enquanto essa garota que é estudante, né, e ao mesmo tempo é uma garota mágica em busca das cartas Clow, que se esforça pelos seus amigos, que luta pela sua família, enfim, né, que quer ver a felicidade no rosto de todos. Já em Holic, a gente tem a Yuko, né? Que essa poderosa bruxa das dimensões, eu sou completamente apaixonada por ela, então é, é até engraçado falar sobre ela, porque realmente é uma personagem que exala, né, muito poder, e a gente vê isso durante todo o mangá. E aí a gente entra na questão das demografias, né, que é outro ponto muito importante que eu acho válido da gente comentar, porque é, normalmente, eu tenho a impressão, ao menos, de quando a gente fala em Clamp, vem na nossa cabeça, ou pelo menos na cabeça de quem talvez não tenha tanto contato com o grupo, obras mais populares, né? O que é natural. Então, por exemplo, pensar logo de cara em Cardcaptor Sakura, e aí achar que todas as obras delas vão ser desse mesmo estilo, bonitinhas, fofinhas, enfim. E não é bem assim. Na verdade, o Clamp é um grupo muito diverso que atua criando histórias em diversas demografias para diversos públicos, com diversos temas, sejam complexos ou mais simples. Então, é alguma coisa que a gente precisa levar em consideração, né, enquanto análise da obra como um todo. A gente tem aqui, por exemplo, a protagonista Ti, né, de Chobits, em diversos momentos sensuais e sugestivos, né? Então, essa obra é realmente classificada no Japão e aqui também no Brasil para um público mais velho, né? Aqui a gente tem, então, uma história que é classificada como seinen, né, que é para o público masculino, um pouco mais adulto. Mesma coisa acontece no mangá de Miyuki-chan, né, que as mulheres vão ser representadas de um modo um pouco mais sensual, provocante, enfim. Mas para além dessa questão da sensualidade, outras coisas podem interferir nessa classificação para a idade e público, né? Então, por exemplo, a gente vai ter nos mangás de RGVDX muita violência, né, retratada. A gente vai ter essas cabeças decepadas, espadas, enfim. Então, por exemplo, aqui a gente tem em Tsubasa e X essa espada atravessando o peito das personagens. A gente vê de novo, então, que é elemento recorrente, sabe? Que essa violência tá posta. De novo, sobre o mangá X, né? Que a gente vê então como esse que tem as representações mais violentas. Uma questão importante de mencionar é que, na verdade, no contexto histórico, né, dos anos em que o mangá estava sendo serializado, o Japão estava passando por inúmeros desastres ambientais, tragédias envolvendo estudantes. Então, assim, esse tom apocalíptico que o mangá X já tem, ele acabou
se vinculando a essas coisas que estavam de fato acontecendo no Japão, sabe, nesse momento de publicação. Então, eh a imagem desses corpos, das cabeças degoladas, dessas catástrofes, enfim, dessa destruição, acabou gerando problemas para o grupo, principalmente pela associação que estabeleceram com o incidente Sakakibara, de 1997, né, no qual um garoto foi responsável por matar 2 pessoas e acabou decapitando uma das suas vítimas, então isso meio que ficou associado também. Ainda sobre X, em determinado ponto da história, essa violência passou a ser tão explícita que os editores, na verdade, se mostraram receosos com essa, né, essa crescente violência e a repercussão que ela poderia ter. Então, eles decidiram interromper a publicação em 2003 e desde então a história permanece inacabada. E é muito, muito curioso, eu deixei até demarcado aqui em negrito, é que essa obra, na verdade, é classificada como um shoujo, que a gente sabe, né, que é voltado para o público feminino, um pouco mais jovem. Então, assim, o esperado é que fosse voltado para um público mais velho, né, já que trata de tanta violência, enfim. Então é muito curioso ver como determinados assuntos são tratados e como são classificadas essas demografias, essas histórias dentro do mercado editorial, sabe. A gente vê essa questão das imagens de crucificação, de sangue, né, de cabeças degoladas, de espadas atravessando o peito dos personagens, e tudo isso é muito, violento, né. Essas referências visuais bastante cruéis, enfim, e aí presentes dentro de uma história que é classificada como shoujo. Então é, no mínimo, curioso da gente pensar. Aqui eu deixo então algumas das referências bibliográficas que eu usei durante minha pesquisa, obviamente foram muitas mais, mas só para dar uma ideia para vocês, né, um direcionamento. E eu agradeço muito pelo tempo de vocês, pela atenção. Eu espero que tenha sido interessante ou útil de alguma maneira. E eu vejo vocês nas próximas apresentações. Tchau, tchau.